Oi, eu sou Dani Jacobsen, seja muito bem-vindo a mais um Mãe Sem Culpa, um programa que fala sobre maternidade com muita informação, acolhimento e, é claro, sem culpa. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para mulheres que querem engravidar, gestantes e também mulheres que estão no pós-parto. Vamos falar sobre diástase abdominal. E para esse assunto, eu trouxe uma especialista na técnica LPF, a Renata Ferracini. Oi, Rê, tudo bom? Tudo bom. Seja muito bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui podendo falar desse assunto que é tão importante, né? Que mexe muito com a autoestima da mamãe. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a tua disponibilidade, uma honra também, né, te trazer aqui no programa. Então, para a gente começar, eu gostaria que, que tu te apresentasse e falasse um pouco sobre o seu trabalho. Certo. Meu nome é Renata Ferracini, eu sou formada há mais de 10 anos como educadora física. Eu sou formada em educação física, trabalho há mais de 10 anos na área. Eu tenho pós-graduação em reabilitação de lesões. E eu também sou certificada pelo LPF, né? E tenho especialização em diástase abdominal. Também sou mãe, eu tenho um bebê, o Miguel, ele tem 3 meses, né? Então acho que é importante trazer esse assunto dentro da conexão que tem com a minha área, né? E o programa. Com certeza, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então vamos entrar no quadro de perguntas. Rê, me explica o que é LPF. O LPF é um sistema de treino, tá, baseado na técnica hipopressiva. Então, ela combina o stretching miofacial, a neurodinâmica e a reeducação respiratória, tá? Então, a gente, como diz o nome, ele é o fitness de baixa pressão, onde eu trabalho com a pressão intraabdominal, que ela tá ligada às musculaturas do tórax, assoalho pélvico, né, abdômen e o tronco. Então, o LPF, ele é uma prática super completa, né? Ele é uma conexão que tem com reabilitação, com estética, com a parte de atividade física. Então, tudo isso é conectado, ele traz muitos benefícios, né? E trazendo dentro do tema do programa para a mãe, fala da parte estética e da reabilitação da diástase, que o LPF, ele trabalha muito bem, né, para trazer essa reabilitação da parede abdominal. Então, agora já linkando, o que seria então uma diástase abdominal? A diástase abdominal, ela é a separação dos músculos do reto do abdômen, tá? O que acontece? A gente tem na nossa barriga a linha alba, que é a linha que fica no meio dos retos, né? E quando acontece o afastamento, quando o bebê vai crescendo, vai gerando um afastamento e abertura. Então, essa linha alba, ela é uma aponeurose com 3 músculos. A gente tem o oblíquo interno, externo e o transverso do abdômen, tá? E essa linha, ela é um tecido que ela é elástica. Então, no momento que o bebê vai crescendo e a barriga vai aumentando, ela vai se distanciando e fazendo a abertura desses músculos. E o que acontece? Quando o bebê sai, né, quando tem o parto, a tendência é retornar naturalmente, né? Mas quando não tem esse retorno dos músculos, acontece a diástase abdominal, por isso. Perfeito, uma explicação muito fidedigna, né, do que realmente é. E quais são as causas da diástase? As causas da diástase são a gestação, sobrepeso, pessoas obesas têm também esse afastamento, né, por causa do aumento da circunferência abdominal, e a prática de atividade física com cargas excessivas realizadas de formas inapropriadas. Isso também pode causar a diástase abdominal. Como que eu posso saber que eu tenho diástase? Ou como que é feito, né, o diagnóstico? Então, o diagnóstico para a gente saber se a gente tem a diástase ou não é sempre feito através da medida dessa abertura, né? Mas é muito além disso. A gente tem que analisar essa patologia, né,
através de todas as disfunções que vêm através da diástase. Então não é só a medida vai te dizer ali se tu tem ou se tu não tem, mas tu tem que ter um olhar mais profundo, tu tem que analisar outros fatores. Por exemplo, mulheres que têm diástase abdominal, elas têm o tônus, tá? A redução do tônus, e ela também tem a redução da função do oblíquo externo, interno, do transverso do abdômen, e o LPF, com a prática, ele regula tudo isso, né? Que é super importante. E as mulheres pós-parto, elas têm uma respiração mais abdominal, né? Então, o que acontece? O LPF trabalha para fazer essa reestrutura, porque o LPF, como uma técnica postural e respiratória, a gente cuida porque a gente tem uma respiração fisiológica, né? Então, a nossa respiração fisiológica, ela é clavicular, torácica, diafragmática e abdominal. Então, fazer uma respiração só abdômen, isso prejudica, né? Então, a gente já trabalha com LPF para realinhar isso. Então, como dica para uma mãe que está vendo o programa agora, né, eu quero saber se eu tenho ou não diástase, ela pode deitar, barriga para cima, pernas flexionadas e fazer uma flexão do tronco. E nessa flexão com o dedo, ela apalpar para ver se ela tem o distanciamento, né? O que a gente tem que cuidar? A gente tem pontos que a gente faz essa análise. A gente tem a parte supraumbilical, que é em cima, bem na linha alba, bem no reto aqui do abdômen, tá? Então, nessa linha, que é o que afasta, a gente tem a parte supraumbilical, umbilical, infraumbilical e o pubis. Então, a gente tem que analisar para ver aonde tem essa diástase, né? Não é simplesmente achar que, bota a mão na barriga e eu tenho a diástase. Sim. Não é isso, a gente tem que encontrar os pontos e analisar. Então, isso é super importante. Como eu sei, né, através da distância, 2,5 centímetros não tem diástase, é considerado normal. A partir disso, de 2,5 centímetros até 13,5, é uma diástase leve. De 13,5 a 5 centímetros é uma diástase moderada. E de 5 centímetros em diante, daí já é considerado uma diástase severa, né? Então, por isso que tem que estar sempre com um profissional capacitado para fazer uma avaliação correta, porque às vezes a gente acha que é só fazer a flexão, analisar ali, e a gente tem um trabalho mais profundo, que o principal é analisar se essa diástase ela tem tônus, se ela tem tensão e se ela tem função. A funcionalidade é o mais importante do que o afastamento da diástase ou não, né? Uma explicação melhor que essa é impossível, né? Obrigada. E uma diástase, ela pode causar dor? Sim, a diástase ela pode causar dor lombar, ela pode trazer problemas posturais, ela pode trazer flacidez, e ela também pode trazer incontinência urinária, né? Então, são pontos que a mãe pode analisar se ela está sentindo isso ou não, né? Pós-gestação, e para poder aplicar um método do LPF, né? Uhum. Toda grávida vai ter, então, um grau de diástase? Sim, perfeito. Toda gestante tem a diástase, porque isso é uma fisiologia da gestação, é fisiológico. A mulher precisa ter esse afastamento para poder entrar, para poder ter o bebê, gerar o bebê, né? O bebê vai crescer ali. Então, a partir do 3º trimestre, todas as mulheres, 100%, têm diástase abdominal. Sim. Sim, só que o ideal, né, o normal seria retornar, né, Sim, os músculos. Perfeito. A diástase se dá um nome depois que ela persiste. Exatamente. Porque o que acontece? A musculatura do reto abdominal, ela afasta, né, enquanto o bebê cresce. Depois, pós-parto, a intenção é ela retornar naturalmente. Ela pode, claro, ela não vai retornar de imediato, né? Ela tem ali um processo de até 6 meses ali para ela voltar ao normal, né? Então, a partir disso, a gente vai cuidando e analisando para ver se a mulher tem a diástase ou não. Então, ela também pode afetar muito a postura da pessoa, né? Muito, muito. Na verdade, a prática do LPF, ela é super indicada para as mães antes
durante e pós, né, a gestação. Por quê? Antes tu prepara o teu corpo, fortalece o teu centro, né, a tua postura para te gerar o bebê. Durante a gestação, a gente não utiliza o método do vácuo abdominal nem a apneia, a gente faz só a parte postural e respiratória, né? Para quê? Para manter esse transverso do abdômen forte e as posturas. Porque o que acontece? A gestante, quanto mais a barriga vai crescendo, a gente tem esse problema gravitacional, né? Então a barriga vai aumentando e a gente tem esse problema gravitacional. E dentro do LPF a gente trabalha com desvios de eixo, então isso ajuda muito na mulher durante a gestação, para ela se sentir forte, posturada, né, para ter essa gestação tranquila. E pós-parto, justamente para evitar a diástase, ter um retorno, né, porque a gente não pode garantir que a mulher não vai ter a diástase mesmo fazendo a prática do LPF. Por quê? Porque a gente depende do tipo de gestação de cada pessoa. Então, a gente não tem como dizer, a gente faz o trabalho para, reforçar, né, deixar fortalecido, para que o pós-parto seja muito melhor. Mas mesmo assim, a gente tem que fazer um trabalho de LPF, até que não tenha diástase, mas pelo abaulamento, flacidez, então tudo isso teria que ser feito uma avaliação. A diástase, ela é diretamente proporcional se tu vai quanto mais tu engorda na gestação, isso pode aumentar ou tu, assim, vai ser maior a tua diástase por tu ter, né, tu ter engordado muito na gestação? Sim, o sobrepeso ajuda, né? Quanto menos tu engordar, mais o afastamento vai ter. E tudo influencia também do tamanho do bebê, como é essa gestação. Mas sim, a alimentação influencia para esse afastamento. Mãe de gêmeos, então, vai ter consequências. Sim, com certeza mãe de gêmeos tem. Né? Sim. E fazer abdominais tradicionais? Pode aumentar, pode fazer, não pode, pode aumentar, enfim. Então, pode. Pode ser realizado qualquer tipo de exercício com diástase abdominal, desde que essa diástase ela tenha sido reabilitada, que ela tenha força, que ela tenha tônus, né? Que é o mais importante. O que acontece? Tem mulheres que elas têm a diástase, mas elas têm tônus muscular, elas têm funcionalidade, elas são fortes. Então elas podem sim fazer os abdominais tradicionais, não tem problema nenhum, né? Seria mais pela uma parte estética fazer a prática do LPF. Pode, né? Porque ele reaproxima mesmo, né? E depois que tu trata a diástase, ela pode voltar? Pode, Então, o LPF, ele é uma prática regular, é como se fosse uma atividade física. Se tu para a atividade física, o que acontece? O exercício não funciona, né? Então, tudo aquilo que tu praticou, tu perdeu. E o LPF é a mesma coisa. Mas a gente sim reabilita, ela fica forte, tudo certo. Mas se tu vai engordar, né, sobrepeso, ou se tu vai ter uma outra gestação, vai voltar. Agora a gente vai entrar no quadro Vamos se exercitar? Até gostaria de convidar você de casa, né, a vir junto conosco aqui fazer uns exercícios. Eu gostaria então que tu chamasse, né, as tuas alunas para virem aqui, para tu mostrar na prática alguns exercícios assim, né, que o pessoal de casa também possa fazer. Claro. Venham, meninas. Vou posicionar vocês. Uma Fábio aqui. Isso. Isso, um pouquinho mais pra cá. Mais pra frente. Isso, perfeito, tá? Então tá. Essas são minhas alunas, né? Elas praticam LPF comigo há bastante tempo. A Fábio, ela é mãe, então ela passou por esse processo do afastamento, do reto abdominal, né? Da diástase. E a Roberta, que ela é atleta de corrida, então eu trouxe 2 perfis para vocês, né? Pra gente mostrar aqui como é que a gente
realiza essa prática do LPF como reabilitação da diástase, né? Mas também para todos os outros benefícios que essa prática traz para a gente. Então, antes de qualquer coisa, a gente sempre faz uma liberação do nosso diafragma, né? O nosso músculo do diafragma. Então, eu vou pedir para as meninas fazerem o C e soltar o diafragma. Isso. Por que a gente faz esse processo de liberação, né? O diafragma, ele está no centro do nosso corpo, então ele recebe todas as informações emocionais, né, de tensão. Então, ele absorve tudo isso. O que acontece? Liberando, a gente vai ter um movimento mais fluido para fazer a prática do LPF. Então, as meninas estão soltando. Então, vou pedir para elas colocarem uma mão no peito e uma mão na barriga. Isso. E lembra que eu expliquei na pergunta que a Dani me fez sobre que eu falei sobre a respiração abdominal, que a gestante pós-parto, elas têm a tendência a respirar somente pela barriga, né? Então, não, na prática do LPF, a gente faz uma respiração completa e mais peitoral, tá? Então, o que acontece? Puxando o ar, nariz, inspira, expira. Isso, sem mexer a mão na barriga, ó. Inspira peito, expira. Mais uma vez. Inspira, abre costelas, isso. Expira, solta. Perfeito. Por que esse respiração peitoral? Porque eu faço o alongamento, eu faço o stretching do meu reto abdominal, né, da barriga. E elas respiram pelo nariz e soltam pelo nariz? Pelo nariz. A respiração é nasal. Ela pode ser feita nariz e boca, né? Mas para iniciantes e pessoas que têm dificuldades, porque a respiração nariz-nariz já tem estudos que comprovam que traz mais benefícios e mais ativações, né? Então isso é super importante. Então depois que a gente libera o diafragma, a gente faz a respiração e daí a gente entra para a prática mesmo, que é o vácuo abdominal e a apneia, a parte postural, tá? Então eu vou ajustar as meninas para a gente conseguir aqui ter os dois posicionamentos. Mãos do lado do corpo, pés retos, joelhos destravados, isso. Empina o bumbum um pouquinho para colocar o quadril no neutro, isso. Vamos entrar em mão de Atena média, meninas, ali na frente, sobe aqui, mais no meio, isso, perfeito. Ombro do lado da orelha, isso. Queixo longe do peito. Desvia o eixo para frente, corpo todo. Fica, perfeito. Esse desvio de eixo, que a gente trabalha muito com as gestantes, por causa do gravitacional. Deve ser super difícil para uma grávida, né, fazer isso. É difícil, então ele ativa toda a cadeia posterior, né? Isso é super importante. Grávidas também têm muito problemas de equilíbrio, né? Então isso ajuda muito, bastante. E eu, durante a minha gravidez, eu não tive nenhuma dor, né, nem postural, nem nada, por conta da prática do LPF. Então, é fundamental. Tu faz diariamente? Eu faço, faço sim. Então, vamos lá, gurias. Respiração nasal. Aqui na frente, Dani, é como se tivesse uma parede. E a gente utiliza ela como um vetor de força. Então, quando elas estão ativadas, elas estão fazendo força de empurrar. Ó, empurra a minha mão. Isso. Empurra a minha mão. Isso é uma ativação. Então, isso ajuda também para a reabilitação da diástase, né? Então, vamos lá. Inspira, abre. Expira, solta. Inspira, abre. Expira, solta. Inspira, abre. Expira, solta. A apneia, barriga, isso, para dentro e para cima. Empurra a minha mão. Inspira, expira. Mais uma vez. Inspira, abre. Expira, solta. Inspira, abre. Expira, solta.
Inspira, abre. Expira, solta. A apneia, umbigo para dentro e para cima. Perfeito. Inspira e relaxa. Muito bem, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, gurias. Foi ótimo. Vou tentar fazer em casa. Isso, com certeza. Rê, muito legal, né? Essa prática. Eu acho que o pessoal que está em casa também, né, conseguiu aproveitar. Foi muito didático, né? E eu também vou tentar fazer em casa, né? E agora eu gostaria, então, de entrar no próximo quadro, que é a dica do especialista. Rê, então, nesse quadro eu gostaria que você desse dicas tanto para mulheres, né, que querem engravidar, mulheres que já estão, né, no processo, né, de ganhar o bebê e também no pós-parto. O que elas poderiam fazer para prevenir e também tratar? Perfeito. A minha dica, com certeza, é pratique o LPF, né? Porque tem muitas mulheres que não conhecem essa metodologia e ela é uma metodologia muito importante. Não é só o vácuo abdominal, porque o LPF é muito conhecido somente pelo vácuo. Mas o vácuo, a prática, é um merecimento. O LPF ele é desafiador, é uma prática desafiadora, é uma prática que ela tem que ser guiada, comandada, tem que ser bem feito para um profissional certificado. E traz tantos benefícios importantes para a mulher, né, antes de ser mãe, e para a mulher que quer ser mãe. Né? Então, é tão importante essa prática, os benefícios para não ter dores nas costas, incontinência urinária, para se sentir bonita também, porque o LPF ele também trabalha com a parte estética. E tu é mãe, eu sou mãe, e a gente sabe o quanto é importante isso, né, no pós-parto, da gente se sentir bem, da gente se sentir acolhida, da gente ter um tempo pra gente, né? Então a minha dica é essa: tenha um tempo, pratique o LPF, porque a prática não é cansativa, é uma prática rápida, é uma prática gostosa, que tu pode fazer também em casa, não precisa ir na academia, é super prático. Então esse é o meu recado, sabe? A mãe precisa cuidar dela, precisa ter um momento dela, sabe? Com o corpo dela. É isso. Perfeita a tua colocação, assina embaixo. Eu acho que mulheres devem se cuidar, principalmente também a saúde, né? Porque muitas vezes a gente acaba até esquecendo, né? Que a gente também é mulher, a gente também tem que se cuidar. Rê, aonde que as pessoas podem te procurar, né? Onde que tu atende? Né, muitas mães aí estão procurando, né, esse tipo de atendimento que é totalmente personalizado, né? Então, parabéns também pela técnica. E diga aí pro pessoal de casa onde que pode te encontrar. Então, o meu trabalho, ele é feito individual ou em grupo. Pode me encontrar no atendimento online também. E o presencial, ou eu vou na casa da pessoa, né, a gente combina. Eu não tenho um lugar específico para o atendimento presencial, porque é uma prática que as mães elas precisam de tempo, não conseguem se deslocar, então eu também acabo fazendo muito atendimento online, que também tem muito resultado quando é realizado por alguém que tem uma especialização, né? Então isso é super importante. Então já vou deixar aqui na tela o teu @. Mães, por favor, procurem a Renata. Ela é maravilhosa. Obrigada. Tá? Então, assim, quero agradecer a tua presença aqui no programa. Foi de extrema importância, né, de também trazer essa prática, né, pra gente também poder fazer em casa, né, que é muito importante. Muito. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui trazendo esse assunto que é tão importante. Uma apresentadora maravilhosa, linda. Obrigada. Então, eu que agradeço a oportunidade. E você aí de casa, se você quiser participar aqui do programa, pode entrar em contato direto no meu Instagram, vou deixar aqui na tela. Você pode mandar dicas, sugestões, perguntas, vídeos, que eu vou ter o imenso prazer em respondê-los. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem final. A diástase abdominal é um processo normal e fisiológico para acomodar o bebê em crescimento. Em alguns casos, pode persistir. Mas calma, pode até parecer um obstáculo, mas não é
insuperável. Saiba que você não está sozinha nesta jornada. Com apoio e orientação adequado, é possível superar os obstáculos, recuperar a confiança em seu corpo e melhorar a sua qualidade de vida. Cuide-se com carinho. Você merece um corpo forte e paz durante essa caminhada. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Rê, queria te agradecer pela presença.